esse exercício extra, para que eles não ficassem... Ó, aí, para eles não ficarem muito magoados, eu hoje passei esse exercício para eles e já comecei de cara com dilatação térmica. Dilatação térmica. Então a aula toda deles foi dilatação térmica. Mas, para vocês eu passei o exercício. E ó, mesmo que alguns possam não ter feito, eu sei como é que a vida é, tu pode ter a segunda chance agora com esse meu erro do 3A. Eu passei para eles o exercício, que a única diferença é que aqui é 90 graus Celsius, o resto é tudo igual. Então tu pode, se tu não conseguir pegar a manha agora, tu pode arriscar o deles. E como semana que vem eu vou corrigir o deles, tu pode assistir o vídeo da semana que vem, usar mais uma vez a aulinha para conseguir matar essa charada aí. Depois, mais lá no final do ano, na hora de revisar, tem um super, né, no final do ano. Já te aviso, no super às vezes eu fico puto, porque me aparece só 10, 15 alunos, tu acredita? É o super, cara, tá na boca do vestibular, chegou um momento importante. Aí a galera, eu não vou fazer federal, não vou mais pra aula. É assustador. Então aí vai ter uns 20 em cada turma lá no super. Eu vou explicar um macete para tu fazer isso mais rápido e menos sofrido. Mas como os estudiosos em educação dizem, quanto mais difícil para ti agora, melhor, porque bomba o cérebro. Então eu quero que tu te concentre e venha comigo. Primeiro, claro, o que é isso? Cesão? Capa. Térmica, Czinho, calor. E só lá numa substitui na outra, que macete? É o calor sensível ou latente? Sensível porque tem variação de temperatura que tu sente. Sensível é aquilo que se sente. L, o que é o L? Calor latente é o que do que moleza, na verdade. O L, o nome todo dele é calor específico latente. Tu vê, cara, às vezes até em livro vem errado o nome. L é o calor latente. Caramba, calor latente. Desligaram os celulares? É o WhatsApp. Desligaram os celulares? Eu sempre boto aqui para lembrar vocês. Eu sempre boto para despertar quase toda a aula, eu boto para despertar para a galera desligar os celulares, né? Deixa eu ver você pensar. Ô, galerinha! Ó, calor latente. Calor específico latente. Específico é porque é a cada grama. Tudo que é a cada grama, geralmente, a gente chama de específico na física. Nada demais. Eu uso o que macete quando a temperatura varia e uso o que moleza quando a temperatura não varia. Por exemplo, na mudança de estado físico. E que história é essa de QR mais QP igual a zero? Calor recebido mais calor perdido igual a zero. É o princípio das trocas de calor que nós usávamos para problemas de trocas de calor. Então chegou a hora. Eu tenho gelo, eu tenho água. Ambos em contato. O calor flui sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Pois eu fico com a seguinte dúvida: será que o gelo chega a zero e começa a derreter? Ou será que a água chega a zero e começa a congelar? Claro que eu botei números amistosos. Eu botei números que o cara com o coração percebe: oh, esse gelo vai derreter. Mas eu poderia inverter a situação e nós teremos que trabalhar depois situações mais delicadas. Para ter certeza matemática de quem é que vai chegar a zero primeiro, já que o gelo começa a esquentar e a água começa a esfriar, e qual é a temperatura problemática? Qual é a temperatura em que vai ocorrer a mudança? Zero? Eu primeiro vou calcular essas variações de energia até o zero. Então me ajudem a substituir na fórmula os dados do gelo e da água. Massa de gelo. 10. Czinho do gelo. 0,5. O que é delta T mesmo? Final menos inicial. Qual é a final? Eu ainda não sei, mas eu vou supor que será zero inicialmente. Menos 20. Menos 20. Yeah! Menos. Isso rebenta muita gente. Menos. Que é igual. 0, menos com menos é mais. 0,5 vezes 20. 10 vezes 10. Interpretação física. O gelo deve receber 100 calorias para chegar a zero. Massa de água. 90 Czinho da água. Já tinhas que ter decorado, que esse é importante decorar. Zero é uma suposição. Não tenho certeza que vai
zero. Menos não, porque agora é mais. Tudo bem? Mas parabéns, garoto, tá ligado? Mais com menos é menos, 9 vezes 8, 72, 1 zero de cada número. Interpretação física, por favor. Perder. Meu Deus, tem que perder muito. E perde pra quem? Claro. Então, quando ela perde 1 caloria, ganha 1. Quando ela perde 2, ganha 2. Quando ela perde 100, ele chegará a 0. Eu tenho certeza que o gelo vai chegar a 0. Ela ainda é uma incógnita, não sei. Mas se o gelo chega a 0 e a água vai estar morna ainda, esse gelo começa. Então eu tenho que ver, será que a água vai ter energia para derreter o gelo todo? Por isso que eu passo pro... Que moleza. Massa de gelo para derreter. 10. Calor latente de fusão. 80. Uma hora tu vai ter que decorar, cara, de tanto que tu usa essa encrenca aí. 800 calorias, interpretação física. O gelo tem que ganhar mais 800 calorias para derreter completamente. Ao todo ele tem que ganhar, então, ela pode fornecer 900 sem chegar a 0? Quando eu percebo que esta soma fica menor que este valor, eu concluo que a minha suposição era falsa. Eu percebo, a água não vai chegar a 0. O gelo vai virar água a 0 e vai esquentar. Eu sei que a temperatura de equilíbrio vai ser acima de 0, concorda comigo? Quer dizer que esse cálculo que foi útil até agora, eu vou eliminar ele e no lugar do 0, TF, porque eu não sou adivinha, a mãe de Ná morreu, meu querido. Então acabou, é TF que tu bota ali. Beleza? Desculpa pela piadinha da mãe de Ná, porque eu não resisto. Era da novela, é legal, é legal. Tem novela também? Desculpa, não tenho tempo. Até gostaria de poder, sabe, tomar meu vinho e rir da novela, mas não tenho tempo. Ó, galerinha. Por que eu tirei o 0? Porque eu percebi que não chega a 0. Mas eu descobri que o gelo chega a 0 e não só chega a 0, como? Quer dizer que ele virou, isso é marcante, ele não é mais gelo. Essa água está a 0, ela vai esquentar até TF. Para ver a energia necessária, babei, para ver a energia necessária, é só substituir os valores. É normal, na verdade. A massa é quanto? 10. Yeah. O Czinho! Porque virou água, tem o pena dos concorrentes que vão botar 0,5. E a variação de temperatura? TF menos. É muito normal o aluno voltar para essa, mas nós já chegamos até 0. Por isso que não faz sentido botar um menos 20, porque já foi para 0. Então é 0. São os dois momentos perigosos. Tu errar o Czinho, que foi alterado, e tu errar a temperatura inicial. É o ponto clássico onde a galera erra. Agora acabou a parte difícil, meu querido. É só escrever de calor recebido mais calor perdido é 0. Quem é que estava recebendo? Recebeu 100 para chegar a 0. 800 para derreter. Mais 10 TF quando virou água para esquentar. E a água perdeu quanto? Vamos ver. 90, desculpa, ali é vezes, hein? 90 vezes é 90. 90 que multiplica. TF menos 80. Já podia ter feito o chuveirinho agora, né? Mas eu posso fazer depois também, sem problema. 900 mais 10 TF mais 90 TF menos. Olha o 7,200 que aparentemente tinha subido da conta, como ele aparece voltando na matemática lá, né? A matemática faz o serviço por nós. 10 TF com 90 TF, 100 TF, 900 pila. Estava devendo 7,200, pagou 900. Continua devendo 6,300, vai demorar? 6,300 passa para o outro lado. Era negativo, vai ficar positivo. Divide ambos os lados por 100. Temperatura final, 63. Calma, se tu errou, não tem problema algum. É esperado errar nas primeiras tentativas desse tipo de problema. Certo? Não é normal sair acertando já tudo. Se tu fez um bom trabalho no segundo ano, claro que hoje, né, fica mais prático. Agora, quem não treinou isso no segundo ano, está com uma tarefa bem delicada. Tá? Eu lembro que no meu segundo ano eu já tinha ficado fera nessa parte. Então no terceirão eu pude me concentrar na física do invisível. Né?
e essa parte estava sólida já. Quem está com um pouquinho de dificuldade nessa parte vai ter que dividir o seu tempo de estudo entre as físicas todas. Show de bola, hein? Aliás, para finalizar com chave de ouro, esse diagrama aqui, né, é o diagrama do calor, não é? Não. Diagrama de fases. Diagrama de fases, parabéns. Era pegadinha, era pegadinha. Não existe diagrama do calor, é diagrama de fases. A de energia podia ser de calor, não? Poderia. Temperatura, temperatura. Aqui me quer? Sólido, e aí? Líquido. Líquido, esquenta mais um pouco. Ponto. E é ponto. Isso, esqueci. Não tem problema, né? Crítico. Parabéns pela participação. Já que aqui é o ponto crítico, aqui é a temperatura crítica. Acima dela a gente chama de... E abaixo dela... Esse diagrama das substâncias anômalas ou normais? Normais, porque se for anômala forma um chifrinho ali. Ó. O chifrinho do bem. Certo? Beleza? Água. Água e ferro são dois exemplos bons. Lembrando, a água está no estado sólido, tu pisa com patins fininho, aumenta a pressão, fica líquido, né? E tu desliza formosamente. Né? O ferro ele tem esse diagrama. Sim, eu poderia espremer tanto o ferro a ponto dele se liquefazer. Existem fornos que trabalham dessa forma. Que loucura, cara. Funde ferro sob pressão. Muito doido, né? Eu falo desliza formosamente sobre o gelo quando o cara tem uma certa prática, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui patinar em pista de gelo, meu querido, foi desastroso. Eu saía molhado de gelo, né? O cara vai derretendo ali, vai se encharcando e, claro, hematomas. O bom é que tu cai já no gelo, né? Então já fica passando gelo nas feridas. Agora, não é real. Agora, tu já viu as Olimpíadas de Inverno? Me revolta. A mulher vai, ela salta, dá 4 giros no ar, cai com uma perna só. Não vale merda, cara. É impressionante. Não, os dois eu não fico puto, nem vejo. Porque é demais, não dá pra acreditar que o ser humano chega lá. Agora tu vê, se o cara treinando faz aquilo, se o cara treinar exercício de físico, o cara fica um monstro da física, cara. Só não vai dar pirueta na frente dos outros, mas vai fazer um monstro da física. Tudo na vida é treino, pode ter certeza. Isso. Outra, olha só, não tô falando da pista do Floripa Shopping, pô. Até dá pra tu brincar com o teu filhinho, mas junto ali com ele já a pista fica pequena. Leva pra São Paulo, pega um shopping foda lá que tem umas pistas gigantes de gelo, aí tu vai ver como é gostoso. Se estás acostumado com patins inline, aquele das rodinhas seguidas, é a mesma coisa. Só que desliza mais gostoso do que a rodinha. Certo? O roller, né? Clássico. Ô galerinha, deixa eu finalizar então, porque sexta-feira tá acabando. Manda. Ali no 1700, 7.800. Tu tem que perder 7.800 calorias pra... Pois é, aqui no menos 7.200, a água teria que perder esta energia para chegar a zero. Mas ela não perde essa energia toda, né? Por isso que ela não chega a zero, ela perde menos, ó. Beleza? Ótima pergunta. Só uma perguntinha para a gente não correr o risco de não conseguir introduzir dilatação térmica. Eu te pergunto, por que quando eu aumento a temperatura de uma coisa, ela geralmente ocupa um volume maior? Por quê? Por que ela dilata? Essa é a pergunta. Pra ficar estável. Pronto, ó, ele fez assim com a mãozinha, eu já entendi. Lembra quando eu fiz que eu sou um átomo? Aí eu sou um átomo. Aqui está o núcleo e a mão é a eletrosfera, são elétrons passando. Como ele é muito rápido, eu só faço a vibração dela. Aí começou a esfriar. Como o elétron vai girar mais devagar, ele vai girar mais próximo do núcleo, vai diminuir o volume do átomo. Aí esquentou. Chega, às vezes emitir luz, lembra? Chega a brilhar de tão quente que está. Claro que a eletrosfera aumentando de volume, o átomo ocupa mais volume e a coisa que é feita desses átomos aumenta de tamanho. Mas a pergunta é, quais são as 3 coisas que interferem nessa dilatação? Quase, não é a temperatura, é a... Quase, ó, não é a temperatura, é a... A diferença de temperatura, não interessa se está a 1000 graus. Se antes já estava a 1000 graus, não dilatou. Estava a 10 graus, foi para 30. Ah, variou 20. Concorda comigo? Estava certa a tua ideia, mas para ser preciso, variação de temperatura. O que mais que interfere na dilatação térmica? Coeficiente. O que é aquele coeficiente? Tem a ver com o quê? Material. Claro, imagina que eu tenho um átomo de cobre e um átomo de carbono. A eletrosfera desses átomos é igual? Nada a ver. O cobre tem um monte de elétrons, o carbono lá tem
6 elétronzinhos? Será que quando eu esquentar um átomo de cobre e um átomo de carbono, as eletrosferas vão dilatar igualzinho? Não, cada átomo dilata de acordo com a sua eletrodinâmica, com a sua eletrosfera. Portanto, parabéns, o material interfere. A substância interfere. E o que mais? Tem um detalhe, esse é mais difícil de detectar às vezes. É muito comum a galera falar de pressão. Lá também falaram de pressão, parabéns. Rolou, né? Mas olha só, a pressão interferiria. Só que seria tão complexo o fenômeno que curso superior apenas. Então eles não têm o direito de perguntar qual é a dilatação do fundo do oceano. Não. Dilatação aqui no ensino médio é sempre pressão atmosférica, mas parabéns pela observação. E é isso. A pergunta é, por que o tamanho interfere na dilatação? Mais, né? Vai ter o maior campo de dilatação. Vamos entender por quê? É porque daí mais expandindo. Cada átomo sofre uma dilatação. Se eu sou feito por 6 átomos e esquenta, os meus 6 átomos dilatam e eu vou ter uma dilatação total 6 vezes a dilatação de um átomo. Tudo bem com vocês? Se o bicho é feito de 1 bilhão de átomos, vai dilatar cada maldito bilhão de átomos, então a dilatação global vai ser 1 bilhão de vezes a dilatação de um átomo. Na prática, meu querido, quando tu estás com febre, tu fica mais alto. É óbvio. Estás com a temperatura maior, teus átomos estão vibrando mais, tu está mais alto. Só que é 1 milímetro, meio milímetro, tu não pega agora. Porra, que febrão, hein? Certo? Mas é importante tu saber que essa dilatação existe. Olha os azulejos ali embaixo. Essas coisas ali, chamada rejunte flexível, o amigo tinha feito uma colocaçãozinha. Rejunte flexível. No verão, tu acha que ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai diminuir. Porque o piso vai dilatar e ele é chamado rejunte flexível. Então ele, como uma esponjinha, vai absorver a dilatação do azulejo. Beleza? A ponte, né, a emenda da ponte é justamente para isso, para a ponte poder dilatar no verão e encolher no inverno sem partir, certo? E tem muitos outros exemplos interessantes. Os cabos elétricos ficam mais curvos no verão e mais retinhos no inverno, exceto na Alemanha, que tem lugares na Alemanha que eles esticam o cabo e botam um pezinho no cabo. Então o pezinho sobe, saca, no inverno, quando o cabo encolhe, e aí tu economiza milhares de reais em quilômetros e quilômetros de cabo, né, de fio, porque tu pode esticar. Foda, né? Não, os caras têm uma engenharia acima da média, né? Tira pela BMW, pela Mercedes, né? Para essas empresas que fazem uma tecnologia há muitos anos já top, top. Ô, galerinha! Professor, no caso Pode falar. de ferro e água deve ser o contrário. Só numa pequena faixa. Então, assim, quando eu vou fazer um cálculo da datação de uma barra de ferro, eu vou fazer um cálculo normal. É porque é numa faixa específica de temperatura que ocorre dilatação anômala. Até para água eu posso fazer um cálculo normal. O perigo é naquela faixa do 0 ao 4. Aquela faixa que é perigosa. Então não vamos precisar nos preocupar com a dilatação anômala, não. Na parte de cálculo. Galerinha, tem 3 tipos de dilatação. A Aline, a superficial e a volumétrica. Show de bola. Eu vou montar a fórmula da primeira e tu, sem colar, vai montar as outras fórmulas, porque é tudo cópia uma da outra. Volumétrica. A dilatação linear a gente chama de ΔL. É a dilatação já. Depende do tamanho. L0. O que é L0? Comprimento final ou inicial? Claro, claro. Depende do material. Coeficiente de dilatação linear. A letra grega do alfabeto grego. A primeira do alfabeto grego. E a variação de temperatura? Se é superficial... Meu Deus, meu Deus. S0 alfa. Beta do alfabeto, não pode esquecer. Delta T. Meu Deus. Se não souber a terceira letra do alfabeto, não tem problema. É o gama, parabéns, gama. Alfa, beta e gama. Muito bem. Pois é, de cabeça todas não, não sei, cara. Porque eu sei elas, eu sei muitas letras gregas, mas não em ordem. Eu lembro que tinha aluno lá da engenharia no começo que fazia questão de decorar o alfabeto grego maiúsculo e minúsculo. Tem diferença.
Por exemplo, ó, o delta maiúsculo, né, que a gente usa no nosso dia a dia, o delta minúsculo ele é bem diferente do delta Tem na minúsculo. apostila tudo. Certo? Tem sim. Mas assim, ó, não se preocupem, tá? Não se preocupem em decorar. Tem que saber uma ou outra letra que é muito famosa. Beleza? Fala a verdade. Essas fórmulas são diferentes? Elas são idênticas, cara. Só tem um detalhe, tá? Para calcular o alfa de um material no laboratório é caro e trabalhoso. E unidade de medida? Para a unidade de medida de quem? Não, tipo, muda, né? Não é a mesma. Sim, aqui ó, é comprimento. Pode ser metro ou milímetro, é mais comum. Aqui é comprimento, metro ou milímetro. Certo? Claro que eu poderia usar ambos luz se eu quisesse, né? Mas metro quadrado é área, superfície, metro cúbico ou litro. Concorda comigo? Grau Celsius, grau Celsius, grau Celsius. A pergunta boa seria: e qual é a unidade do alfa, professor? Vamos fazer um estudo? Esse cara eu falei que era metro, não é isso? Esse cara vai passar dividido para lá é metro também. E esse cara vai passar dividido para lá é grau Celsius. Corta metro com metro, qual é a unidade então? 1 sobre grau Celsius. Ou para ficar mais elegante, grau Celsius na menos 1. Que unidade esquisita, né? Grau Celsius na menos 1. Esse número é um número muito pequeno, da ordem de 10 na menos 6. Por isso que quando a pessoa está febril, ela não fica gigante. Por isso que tu não percebe que no verão esses rejuntes são mais finos. E mesmo que tu estivesse na Torre Eiffel, tu ia olhar para ela no inverno, ia olhar para ela no verão e tu não ia perceber que ela está quase 30 centímetros maior no verão. Porque ela é muito grande, né? Tem 300 e poucos metros, então tu não percebe a olho nu. Até o próprio avião, o único avião supersônico comercial que já existiu, lembra? O Concorde? Ele chega a crescer mais de 30 centímetros em voo, devido ao aquecimento da fuselagem. Bizarro, né? Essa eu não fiz a conta ainda. Ela é de concreto, vai dilatar um pouquinho menos que o aço, né? O tamanho dela não é tão grande e vai dilatar menos de 10 centímetros, entendeu? Esse prédio deve crescer 1 a 2 centímetros do inverno para o verão. Eu jamais perceberia isso sem uma medição muito precisa, certo? Agora olha que interessante. O alfa já é caro de medir ele no laboratório, precisa de equipamentos, né, precisos, precisa de gente especializada e de horas de mão de obra. Quando tu vai calcular o beta, como tu está trabalhando com superfície, fica mais chato ainda. Porque para medir uma superfície, tem que medir 2 comprimentos e multiplicá-los. Concordas? Área. Chegou uma hora que a galera percebeu que o beta dos materiais era praticamente o dobro do alfa. E aí eles pararam então de ir para o laboratório medir beta, né, porque era mais caro, eles só mediam o alfa. E o dia que tu precisar usar o beta, é só tu saber que é aproximadamente o dobro do alfa. Professor, mas eu quero ser engenheiro, professor. E na engenharia, como é que eu vou fazer? Tu vai usar esta aproximação na engenharia. Tu não vai matar ninguém com aquela aproximação, que é uma aproximação muito, muito boa. Porém, não sei se vocês lembram, acho que foi em 89 que a Challenger foi ser lançada, né, e explodiu, matando 8 astronautas e queimando $1 bilhão, em mais de $1 bilhão em combustível. Deve ter dado Uma explosão do caramba. A galera foi pesquisar por que aconteceu isso. O que aconteceu? O que está de errado? Quem foi o engenheiro que errou? Eles foram ver todos os dados e viram que no dia do lançamento estava 5 graus mais frio do que o esperado. Nesse dia, com 5 graus mais frio, a borrachinha que veda o tanque de combustível do foguete ficou um pouquinho menor. E com a vibração do lançamento vazou o combustível de foguete. E bum! Uma década de atraso científico, bilhões de dólares queimados e vidas humanas perdidas. Só porque ele não calculou a dilatação certa. E hoje ainda é assim, usa essa borrachinha para tapar o... Sim, só que agora eles são muito mais cautelosos, usam um coeficiente de segurança muito maior para a maldita borracha, né? E cara, quando o cara da NASA, o engenheiro da NASA, pegou a borrachinha, botou num copo com água e gelo para mostrar, né, que ela ficava mais rígida e diminuía de tamanho, o mundo ficou boquiaberto. Como é que pode os engenheiros da NASA terem cometido um erro, né? Tão primário, aparentemente, desse? O problema é o seguinte, cara. Vai se fazer nave espacial? Não usa essa aproximação, cara. Não usa. Porque tu vai precisar de muito mais precisão. Agora, se vai projetar um aviãozinho, se não for supersônico, já é razoável a aproximação. Tu vê, né, cara, como é delicado às vezes, né? Se eu, será que eu uso essa aproximação ou não uso? Então tem que tomar cuidado. E o gama, meu querido? E o gama? É, aproximadamente o triplo. Ou seja, a matemática por trás dessa brincadeira é exatamente a mesma. Só tem que tomar cuidado com o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo do linear. O coeficiente de dilatação é aproximadamente o dobro do linear. Geralmente eles te fornecem só o linear.
Então tem que estar ligado nessa parte. Se o engenheiro quer calcular quanto de fio extra ele bota entre dois postes, qual dos três cálculos ele faz? Linear, superficial ou volumétrico? É, só está preocupado com o comprimento do fio, né? O cara que projetou esse rejunte flexível, ele fez um cálculo de que tipo? É, uma superfície. E o engenheiro da Petrobras que calcula o volume de petróleo que desaparecerá do tanque do navio quando ele sair do Pacífico, águas quentes, sair do Atlântico, águas quentes, e ir para o Pacífico, águas frias. Claro, né? Tu imagina se o engenheiro não calcula, vamos vender lá para os caras do Pacífico 1 milhão de litros de petróleo. Chega para entregar, tem só 980 mil litros. Quem é que vai pagar esses 20 mil litros que desapareceram, né? Certo? Pode, né? Porque a contração existiu. Mas então, se eles compraram X, tem que entregar X. Exato, eu quero dizer que o engenheiro calculou o volume que ele extraiu de petróleo. Como o petróleo esfriou, ou seja, na hora de calcular o preço do petróleo, tem que fazer o cálculo da dilatação volumétrica, com certeza. Cara, ó, esses dias... Pois então, um aluno me perguntou, professor, os caras do posto de gasolina não usam isso? Se tu botasse um aquecedor na tua gasolina para dilatar ela, certo? Na hora de passar pela bomba, 1 litro de gasolina dilatada, né? Ia ter menos massa de gasolina, só que tu fazendo as contas, a diferença ia dar lá, não ia dar para pagar nem o salário de um frentista, né? Mesmo com um posto com puta de um volume de venda, ele não ia tirar dinheiro. Outra, aquecendo a gasolina, ela evapora mais rápido. Outra, a chance de... Bum, né? Então como é que eles sonegam? Hoje a sonegação de posto de gasolina é muito mais satânica. Tem botãozinho, tá? Tem botãozinho escondido na bomba. Então tem a gasolina batizada para as pessoas normais. Quando chega o fiscal, o próprio caixa lá no computador, ele troca da onde vem a gasolina. Tem o tanque original. Claro, cara, São Paulo é direto. É direto. Tanto que às vezes aparece na TV. Fraude descoberta com válvula eletrônica ninja no posto tal. Então tu vê, cara, tem uma gasolina boa. Ó, o fiscal chegou para conferir. Pode vir, meu querido, pode conferir. Ele aperta o botãozinho, abastece com a gasolina do tanque bom. Saiu o fiscal, pode inverter a válvula. Começa a abastecer com a gasolina batizada. Que foda que tá o país, né, cara? Certo? Gasolina batizada é que eu boto ou mais álcool do que deveria, ou eu boto... Não só água, mas eu boto substâncias que não vão ser queimadas para gerar poder, mas vai dar volume para a gasolina. Ou seja, vai sujar os bicos injetores do carro, vai estragar o motor do carro vai falhar e a gasolina vai ficar barata para quem vende. Então ele compra gasolina boa, adultera para ficar barata, vende no preço da gasolina normal, rebenta o consumidor e se entope de dinheiro. Certo? Tem que ficar ligado, não dá para confiar. Sabe o que eu faço? Toda a vida que eu abasteço o carro eu faço a média. Se a média deu muito absurda, ou meu carro está estragado, ou a gasolina que eu coloquei é uma bosta. Até porque se a gasolina tiver muito álcool, o consumo também fica um pouco maior, né? Então eu não confio em posto de gasolina. Eu estou sempre fazendo a média e fico abastecendo nos caras que eu percebo que são honestos. E às vezes, eu já peguei, cara, posto que é honesto, andando com o meu carro sempre igual, todo revisadinho, de repente baixou o consumo, foi de 8 para 6. Ah, para 6? Eu não pisei desse jeito. Esse cara vai de sua gasolina, esse lote de gasolina vem com mais álcool. Tu vê que foda que tá hoje, cara. O cara tem que ficar ligado para não ser roubado. Essa dilatação recebe nos carros, ele tem gás, mesmo quando tu coloca, ele dá cheio, depois tu vai começar a andar. Legal. No estudo dos gases, nós vamos perceber que o que ela falou é verdadeiro. O gás sofre muito mais a influência da dilatação térmica do que sólidos líquidos. Certo? Com certeza, na hora de abastecer a gente sente. O sorte é que no dia que está mais quente, acaba entrando menos volume, então eu pago menos também. Então fica elas por elas. Parabéns pela colocação. Galera, o que vocês têm que ler no volume 3 para a próxima aula? A parte da física B, vocês têm que ler tudo sobre reflexão total e miragens. Concordam comigo? E tentem ler profundidade aparente. Essa vai ser um dos tópicos da próxima aula. Profundidade aparente. Também pode tentar entender a dedução do desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Essas duas leituras importantes. Profundidade aparente, desvio da luz, lâmina de faces paralelas. Essa é a B. Essa é a B. Física C. Tu vai ler sobre capacitância. Tu vai ler sobre capacitância. Física E. Tu vai ler tudo que tem de dilatação e já vai tentar uns exercícios, que na próxima aula eu já quero fazer exercício, te fazer entender o funcionamento da lâmina bimetálica, como é que teu refrigerador liga e desliga com a temperatura, como é que o pisca-alerta do
vou te explicar, lâmina metálica. Tens que ler sobre uma placa metálica com o furo. Eu dilato, eu esquento a placa. O que acontece com o furo? A galera acha que pode diminuir, mas aumenta, tá, galera? O bolo lá da tua casa, quando ocorreu a dilatação do bolo e o furo fechou, é porque tinha gás sendo produzido quimicamente dentro da massa do bolo, lembra? Certo? Pensa bem, ó, se a placa não fosse furada e eu dilatasse, esse material não ia ter que dilatar? Então se eu marco a região onde o material estava, aquela região tem que dilatar, tá? O furo aumenta com o aquecimento. É assim que se coloca rolamento de locomotiva. Tu leva uma chapa de misto quente, pega o rolamento novo da locomotiva, tu já tirou o velho, tu bota o rolamento na chapa de misto quente e ele dilata. E dilata rolamento. Rolamento é o seguinte, ó, dois anéis metálicos com esferas metálicas entre eles. É para a roda do carro girar direitinho, para as coisas que rodam girarem bem, beleza? Cada roda do trem de ferro, dentro dela tem um rolamento que depois de uma certa milhares de quilômetros tem que trocar. Aí vai lá o técnico com a marretinha, tira o rolamento velho, às vezes quebra até o rolamento velho, ou dá uma esquentada com maçarico no rolamento velho, ele dilata, ele tira. Ele vem com a chapinha de misto quente dele, é tipo uma chapinha de misto quente, pode até ser de misto quente, não tem problema. Tu pega o rolamentozinho, bota ali em cima com a luvinha para não queimar, espera até a temperatura ficar adequada, pega o rolamento quente com o furo maior, encaixa no mancal do trem, justinho, quando esfriar ele vai diminuir e vai ficar preso sem um parafuso, só por dilatação térmica. Foda, né, cara? E isso, a roda da charrete esquenta na fogueira, bota, quando esfria, contrai e prensa na madeira. Ninja, garoto, ótimo exemplo. Até, na verdade, porca de usina nuclear. Não é porca de porco, é porca de atarrachar, certo? A usina nuclear tem uma carapaça em cima do rotor. São 2 parafusos, cada um com 15 quilos. Quando o cara vai tirar aquilo ali, não tem jeito, meu querido. Tem que pegar um maçarico, esquentar e botar uma chave que 2 adultos fortes vão lá e desatarracham cada um dos parafusos. Tu vê como tem aplicação prática, né? A melhor de todas, Learjet. Já escutaram falar em Learjet? O John Lear foi o cara que projetou o Learjet. É o jatinho dos grandes astros e das pessoas endinheiradas. Tudo bem? Tu é bilionário, tu prepara o meu jatinho que eu vou pra Europa agora. Vou almoçar lá, vou jantar lá hoje à noite. Aí tu vai lá, pega o teu jatinho. Um jatinho desse custa uma baba, alguns milhões, tudo bem? Esse jatinho ele tem uma sacada muito foda. A estrutura dele é feita em 2 partes, que são parafusadas. Só 2 partes. Tu parafusa as 2 partes, está quase pronto a estrutura do avião. Essas 2 partes são parafusadas com um parafuso. Um parafuso que custa $500. Esse parafuso vem congelado da fábrica a menos 194 graus Celsius. O engenheiro vai instalar e 2 engenheiros vão ficar olhando para ver se o cara instala direito. Então tem 2 engenheiros engravatados com relógio, fica olhando um outro engenheiro engravatado, chega a caixinha de isopor com um parafuso e a fábrica toda está preocupada, porque se ele erra, atrasa em 1 semana a fabricação do jatinho. Ele pega o equipamento, abre a caixinha, o gelo fumegante saindo, o auditor fala já! Ele tem 12 segundos para pegar o parafuso e instalar. Porque se ele demora mais que 12 segundos, ele dilata e o parafuso não entra mais, nem sai, arrebentou a estrutura. Foda, hein, cara? Olha só que tecnologia foda! Caralho, que foda! Oi, mãe! Oi, mãe! Só se ficasse esquentando isso, às vezes gerar uma trilha térmica. Na fibra óptica, que ela se compela e muitas partes são quente e frio, assim. Ótimo, garoto. Parabéns pela tua colocação. O problema é que a